Olá, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? O meu desejo e a minha oração é para que vocês estejam desfrutando neste exato momento da paz que excede todo o entendimento, que está disponível para nós em Cristo Jesus. Nós estamos diante desses dias, a qual nós temos falado que são dias maus, buscando em Deus uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Hoje, por graça e misericórdia, contando com a atuação do Espírito Santo, eu quero lhes propor uma questão. O que temos visto e ouvido, não apenas nesses dias, mas em todos esses dias, ou diria nesses anos que antecederam os dias que são presentes. No livro de Atos, no capítulo 3, o apóstolo Pedro mais o apóstolo João iam em direção à casa, ao templo, na hora da oração. Neste tempo que eles estavam subindo, conforme nos relata em Atos capítulo 3, eles se depararam e foram surpreendidos com um mendigo, um coxo desde a infância, que estava ali e olhou para eles pedindo algo. Pedro, com ousadia, olhou para os olhos desse homem e disse: olha para nós, que eu quero te falar algo. A Bíblia relata que este homem olhou na esperança de receber algum tipo de ajuda deles. Mas Pedro disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E a Bíblia relata também que este homem levantou, saltitando, maravilhado com este feito, maravilhado com este milagre, maravilhado com este sinal. E muitos daqueles que o conheciam também entraram em grande alvoroço. Houve uma grande alegria, houve um grande movimento, mas de uma maneira que tem sido diferente nos nossos dias. O apóstolo Pedro pega e repreende aquele povo. Fala: vocês estão maravilhados pelos sinais que viram, pela cura. Vocês estão maravilhados por aquilo que Deus fez na vida deste homem, mas não estão maravilhados com o Cristo a qual vocês crucificaram. E o cenário não é muito diferente nesses dias. Muitos nos últimos anos da igreja estão se maravilhando com prata, com ouro, estão se maravilhando com sinais, com cura, mas não se estão se rendendo ou contemplando a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E neste momento a qual Pedro repreende aquele povo, ele começa a ensinar e a pregar: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que vejais maravilhas, para que desfrutais de maravilhas, tanto neste tempo presente, quanto as maravilhas que estão por vir. Isso se dá, este cenário, no capítulo 3 do livro de Atos. Já no início do capítulo 4, começa a narrativa que os principais da sinagoga, Anás, Caifás e tantos outros, foram buscar a Pedro. E por conta disso, por conta deste sinal, por conta da maravilha dos ensinos dele, eles foram presos e foram levados diante do Sinédrio. Mas ainda o texto continua dizendo que muitos se converteram, não por conta do sinal, não por conta do milagre, mas por conta da palavra, por conta do Evangelho que foi anunciado. A Bíblia fala de milhares que se converteram. E no livro de Atos começa, no capítulo 4, com a prisão. Eles são levados ao Sinédrio, são interrogados por Anás e Caifás. Isso já denuncia um sistema corrupto,
Porque a Bíblia fala de um sumo sacerdote, e neste tempo tinham dois, por conta de barganhas e por conta de conjecturas políticas. Ali já se revela a corrupção no meio religioso. Aqueles homens começam a questionar a Pedro e a João, dizendo que eles deveriam parar de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pedro, com muita ousadia, cheio do Espírito Santo, diz: julgue vocês mesmos, se mais importa a nós obedecer aos homens ou a Deus. E ali ele diz uma maravilhosa frase, com ousadia e com intrepidez: não cabe a nós deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Aqueles homens ficaram espantados, maravilhados, por tamanha sabedoria, por tamanho conhecimento, por tamanha ousadia, porque eles sabiam que aqueles eram indoutos, eram pescadores. E ali, no decorrer dessa narrativa, eles vão embora e nos deixam uma tremenda lição. O grande problema neste tempo não é o indouto falar. O grande problema nesse tempo não é o nécio, o inexperiente falar. Talvez que nós estamos sendo denunciados nesses dias é por conta de que muitos estão falando, mas estão falando sem ver e sem ouvir o Cristo. Por isso que há tanta confusão, por isso que há tanta divisão, por isso que há um inchaço, mas não há um desenvolvimento de uma nova natureza. Por isso que muitos estão sendo abalados nesses dias. Por isso que muitos estão desesperançosos, porque se converteram aos milagres, se converteram aos sinais, se converteram às maravilhas, mas não se converteram ao Cristo ressurreto. É um tempo, sim, meu irmão, de arrependimento. É um tempo, sim, de examinarmos a nós mesmos para experimentarmos as maravilhas que em Cristo nos é proposta. É tempo de voltarmos os nossos olhares ao Senhor e à Sua Palavra. É tempo de anunciar uma mensagem consistente, uma mensagem sólida. É tempo de anunciar, de apregoar boa nova de salvação. É tempo de dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Porque aí sim se dará muitas conversões. Aí sim se dará muitos milagres e sinais. Porém, haverá desenvolvimento de uma nova natureza. Talvez por conta disso haja tantas falsas conversões, porque um falso evangelho tem sido anunciado, ou o evangelho diluído tem sido anunciado. Diante desse cenário caótico, nós temos a oportunidade de colocar o nosso rosto no pó, de clamar, de nos arrependermos, de intercedermos, de nos posicionarmos com a mesma ousadia de Pedro e dizer: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos eu te dou, o que temos nós te damos, levanta-te e anda. E dentro desse mesmo contexto aponta para o cenário da igreja naquela época. Na continuação de Atos capítulo 4 fala que naquele tempo ninguém tinha necessidade de nada. Não havia necessidade no meio deles. E o Senhor promovia o crescimento, e o Senhor promovia o desenvolvimento. Eu quero deixar isso como introdução para que nós possamos entrar e encontrar um lugar no Senhor e refletir o que temos ouvido, o que temos visto. São tantas vozes falando nesses dias, são tantos indoutos, são tantos nécios falando, mas falando sem ouvir e sem ver ao Senhor, sem ter coito, sem ter intimidade com Ele. São tantas vozes neste cenário que nós temos ouvido e não paramos para ouvir a voz do nosso Senhor, e não paramos para ouvir a voz do nosso Salvador, do nosso Criador, que diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Os noticiários estão anunciando tragédia através de tragédia.
Os noticiários estão nos levando a um lugar de depressão, está conduzindo a muitos a qual não tem a estrutura, a firmeza da palavra em si, a desanimar, a cair, a tropeçar. Por isso, para este tempo, para este dia, e que seja até os dias da volta do Senhor, eu te digo: volte os seus olhos para a Escritura, volte os seus olhos para o Senhor, volte os seus olhos para aquele que te diz que há um lugar de esperança mesmo em meio ao caos, que há um tempo de paz mesmo em meio às tribulações. Volte os seus olhos, pare de ouvir aqueles que não estão ouvindo ao Senhor, pare de ver tudo aquilo que não te edifica, tudo aquilo que não te traz ânimo, que não te traz paz. Entre no lugar entre você e Deus, onde você possa desfrutar de quem Ele é, não apenas daquilo que Ele pode fazer. Porque nós e todos aqueles que compreendem ao Senhor e que têm essa palavra viva dentro de si, estão anunciando boa nova de salvação, estão anunciando que há esperança para esses dias, porque o Senhor venceu o mundo. Estão anunciando para que você não venha desfalecer, para aqueles que estão com seus joelhos desconjuntados, para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão prostrados, nós dizemos: levanta-te, anda, tenha bom ânimo. O Senhor venceu, o Senhor venceu. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu quero passear com você pelo Evangelho todo, mas eu não vou discorrer por toda a extensão dele, porque seria um tempo muito longo de leitura. Mas a minha instrução para você é que você leia tanto Atos capítulo 3, tanto Atos capítulo 4 e Lucas capítulo 18 inteiro. O início, a primeira proposta do próprio Senhor Jesus é a parábola do juiz iníquo. E no versículo 1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Se você perceber, eu te propus uma história de trás para frente. Primeiro eu contei e te mostrei os ensinos e a postura dos apóstolos. Agora eu volto ao Evangelho, onde o próprio Jesus está ensinando, onde o próprio Jesus está falando. E ele começa a propor uma parábola de um juiz iníquo e de uma viúva diante dele. E o cerne dessa mensagem é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A Bíblia nos ensina que havia um juiz, e é classificado como juiz iníquo. E também diz que esse juiz não temia aos homens e nem ao Senhor. Mas aquela mulher ia todos os dias diante dele, importunando-o para que ele viesse e julgasse a causa dela. Isso se fez de tal maneira que aquele juiz falou: eu não temo a Deus, eu não temo aos homens, mas eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela não venha mais a me importunar. Quando ele propõe essa parábola de uma forma surpreendente, parece que ele sai desse cenário e vai para o outro cenário e diz: mas porém, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Ele encontrará fé na terra? Este questionamento do Senhor não é a fé salvífica, não é a fé que nos é dada como um dom, conforme está escrito no livro de Efésios, no capítulo 2. É uma fé como fruto, o fruto do Espírito Santo que nos é proposto em Gálatas capítulo 5. Então a pergunta nós poderíamos dizer: e quando o Filho do Homem vier, mesmo diante desse caos, que é o cenário da sua volta, ele encontrará homens e mulheres que estão se desenvolvendo conforme a imagem e semelhança de Jesus? Ele encontrará homens e mulheres que estão desenvolvendo a sua nova natureza? Ele encontrará homens e mulheres que estão desenvolvendo fé e comunicando fé ao mundo caído, ao mundo perdido, ao mundo desesperançoso?
Sim, meu irmão. E aí ele continua a propor mais alguns ensinos, mais algumas parábolas, e na sequência dessa parábola ele fala da parábola do fariseu e do publicano. Ele relata de um homem que se prostrou diante da praça dizendo: eu jejuo, eu sou dizimista. É um homem dizendo e se orgulhando das suas obras, diante dos seus feitos diante de Deus. Mas ele também diz sobre um homem, o publicano, que reconhecia a sua natureza caída, que reconhecia a sua necessidade de um Salvador, e sem nem mesmo olhar para o alto, ele dizia: tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Este é o tempo, meu irmão. É o tempo de nós nos prostrarmos e falar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. No decorrer deste texto, mesmo capítulo de Lucas 18, ele fala que as crianças iam até ele e os seus discípulos queriam impedir. E ele, de uma maneira maravilhosa, ele falou: não impeçais os pequeninos de vir até mim, porque deles é o reino dos céus. E aí ele também diz: se vós não tiveres o coração como desses pequeninos, jamais vocês entrarão no reino dos céus. O que ele está nos ensinando, meu irmão, minha irmã? Se ele não encontrar em nós, mediante a ação do Espírito Santo, a pureza de uma criança, é uma denúncia que nós não compreendemos a obra do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. É uma denúncia que diz que ainda confiamos em circunstâncias, que ainda confiamos em coisas, que ainda confiamos na nossa prática religiosa. Você consegue imaginar uma pequena criança preocupada em pagar uma conta de luz? Você consegue imaginar uma criança preocupada se amanhã ela vai ter o que comer ou o que beber? Não. A criança que está inserida em um lar onde se tem um pai, ela sabe que o pai vai fornecer e vai providenciar todas essas coisas. Essa criança, quando vai com o pai na pizzaria, ela só pede o doce, ela só pede a pizza, ela só pede tudo aquilo que lhe agrada, sem se preocupar qual o preço, quanto custa, porque ela sabe que tudo isso pertence ao pai. E ele continua a nos propor mais uma parábola, e ele propõe a parábola do jovem rico, de um homem que se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus devolve a lei para ele, e ele fala: todas essas coisas eu pratico. Mas Jesus, que o amou, a Bíblia relata, mas conheceu também o seu coração, diz: então pega tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. E a Bíblia diz que esse homem se entristeceu, virou as costas e foi embora. E ali o Senhor fala que é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a questão que está em jogo aqui não é o que você tem, não é o quanto você tem, é onde está o seu coração. Porque a palavra diz que onde estiver o nosso coração, ali estará também o nosso tesouro. Onde estiver o nosso coração, ali estará também o nosso tesouro. Onde está o seu coração, meu irmão? Seu coração está nas circunstâncias? O seu coração está na segurança dos seus tesouros? O seu coração está na segurança do seu emprego? O seu coração está firmado no quê? Se ele estiver firmado em qualquer outra coisa que não for no nosso Senhor e nosso Salvador, você vai ser abalado esses dias. Você vai ser abalado esses dias. Mas ainda há esperança para você.
mas ainda há esperança para mim, porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs, e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Eu quis propor tanto o texto do livro de Atos, no capítulo 3 e o capítulo 4, mais o texto de Lucas, no capítulo 18, para nós refletirmos sobre os nossos últimos anos diante de Deus, para nós refletirmos como que tem sido o nosso caminhar diante de Deus, como que tem sido as nossas ações, o nosso viver diário como congregação local, na comunhão dos santos, para que Ele venha e sare a nós, para que Ele venha e sare essa nação. É um tempo em que muitos estão assustados, mas também muitas vozes estão surgindo. E se nós não formos como os bereanos nesse tempo, essas vozes correm o risco de promover a nós confusão e não direção. O próprio Jesus diz sobre as suas ovelhas: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Meu irmão, examine as vozes que você tem ouvido, examine, compare como os bereanos, vá à Escritura, leia, medite, desfrute daquilo que está nos proposto. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz para nós estarmos prontos a dar a quem nos pedir qual é a razão da sua esperança. E o cenário naquele tempo não era diferente. Era um cenário de perseguição, era um cenário de apostasia já, era um cenário que os cristãos sinceros haviam sido experimentados e tinha sido a sua fé experimentada. E Pedro, visando fortalecer a fé daqueles irmãos, ele diz: estejam prontos a dar a quem vos pedir a razão da sua esperança. Mas ele também diz: santificai a Cristo em vosso coração. Santificai a Cristo em vosso coração. E parece um contraponto daquilo que o Senhor fez em nós, porque Ele nos santificou. Agora nós somos chamados a santificar a Ele em nosso coração. Ele nos separou para Ele, agora Ele nos chama para separar a Ele para nós. E quem tem separado a Ele, tem comunicado a qualquer um que te pedir nesses dias qual é a razão da sua esperança. Porque em meio a este caos, porque em meio a essa dificuldade, porque em meio a tantos maus rumores, há um sorriso no seu rosto. Por que você não está desesperado? Por que você não está prostrado diante da circunstância ou diante dessa situação? Aí você, com um sorriso nos lábios, com o peito ereto, firmado nos decretos do Senhor, vai poder dizer: porque o meu Senhor me garantiu que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Porque o meu Senhor me garantiu que Ele é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Porque o meu Senhor me ensinou a andar e desfrutar da comunhão dos santos. Por isso que no início da igreja em Atos não havia nenhum tipo de necessidade. E conforme eu já te provoquei, é um tempo de nós examinarmos se o Pai é nosso, se o pão é nosso. E se o Pai é nosso, o pão é nosso, não pode, meu irmão, ter necessidade. Não pode, meu irmão, ter necessidade ao nosso lado. É um tempo de nós voltarmos com todas as nossas forças e clamar por perdão, para que nós possamos desfrutar numa mensagem viva e eficaz, que nos transforma, que nos impulsiona, que nos comissiona a anunciar uma boa nova de salvação, a anunciar a quem nos pedir a razão da nossa esperança, a comunicar fé, a comunicar paz, a comunicar esperança, a ter domínio próprio, a ter longanimidade. Tudo isso é a ação do Espírito Santo em nós.
Tudo isso é a ação do Espírito Santo em nós, mas a ação do Espírito Santo em nós se dá mediante a interação. Ele age, nós correspondemos e Ele age mais. Ele age, nós damos uma resposta e Ele continua a nos provocar a ir mais longe, a ir mais profundo. O cenário talvez seja muito parecido com aquele que é proposto no livro de Ezequiel. Talvez diante de nós esteja um vale de ossos secos. E o Senhor está nos perguntando: Filho do homem, poderá viver esses ossos? Faça como o profeta: Senhor, Tu sabes. Devolve para o Senhor essa questão. Senhor, Tu sabes todas as coisas, para que você possa ouvir dEle. Profetiza vida sobre a morte, profetiza vida sobre esse vale de ossos secos, para que o Espírito Santo venha e promova a vida, para que o Espírito Santo venha e nos conduza a um lugar de transformação e desenvolvimento, para que o Espírito Santo venha e convença a este mundo, e convença muitos do pecado, da justiça e do juízo. O pecado porque não conhecem ao Senhor. É um tempo propício, meu irmão, para nós nos colocarmos diante de uma nação e dizer: há esperança, há esperança, há esperança, o meu Redentor vivo está. Há esperança para você que perdeu tudo. Há esperança para você que está aprisionado no medo. Anuncie o Evangelho, anuncie a boa nova de salvação e diga que o perfeito amor lança fora todo medo. Que o perfeito amor, que é Jesus Cristo, lança fora todo medo. Ah, meu irmão, a palavra está escrita que diz com todas as letras que Deus é amor. Comunique amor, mas um amor escriturário, um amor firmado em quem Deus é, não firmado em seus achismos. Se você prestar atenção, diante de Pedro, diante de João, tinha alguém mendigando, pedindo moedas, pedindo algum tipo de ajuda material. E antes de oferecer qualquer outra coisa, Pedro diz com ousadia e olhando nos olhos dele: ei, olha para mim. Ei, não é de prata, não é de ouro que você precisa. Não é de uma cura física apenas. Isso eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Às vezes, na ânsia de atender a necessidade material, não que nós não devamos fazer isso, nós esquecemos de entregar o pão da vida. Nós esquecemos de anunciar a mensagem do Evangelho. Por isso que há muitos fracos em nosso meio. Por isso que há muitos que estão se perdendo, estão sendo abalados com tanta facilidade. Porque estamos negando o Evangelho às pessoas. Nós vamos orar com ousadia e os enfermos serão curados. Nós vamos orar com ousadia e vamos repreender os maus espíritos. Nós vamos orar com ousadia, mas vamos apregoar boa nova de salvação. Nós vamos continuar, nós vamos ir, mas agora é um tempo de parar. É um tempo de clamarmos por salvação. No livro de Jeremias, no capítulo 17, diz que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte, porque este será como uma tamargueira plantada junto ao deserto, e virá o bem do Senhor sobre ele, e ele não perceberá. Talvez a maior maldição para esses dias, para aqueles que estão andando na força do seu braço, para aqueles que estão anunciando sem ver e sem ouvir,
é que o bem do Senhor vem sobre eles e eles não percebem. É um tempo de ressignificar, de nos devolver a origem de todas as coisas. Você precisa se conscientizar, assim como eu e minha casa precisamos nos conscientizar. Se nós sairmos dessa crise igual a nós entramos, você pode ter a certeza que você está saindo pior. Porque o permanecer igual nesses dias é retroceder. O permanecer igual nesses dias é estar aquém da medida a qual o Senhor te confiou. É uma oportunidade a qual nós temos de orar, de jejuar, de interceder. Mas é uma oportunidade de nós comunicarmos ao mundo inteiro a nossa esperança. E quando eu me refiro ao mundo inteiro, eu estou me referindo àqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão contigo no horário de trabalho, aqueles que estão contigo no horário de lazer, aqueles que estão contigo no horário de estudo, aqueles que estão contigo dentro da sua casa, os seus familiares. Que eles possam ver em você o fruto do Espírito Santo, que eles possam ver em mim paz, esperança, temperança, longanimidade, fé, amor, porque com todas essas coisas não há lei. Meu irmão, volte seus olhos para o Senhor com urgência. Se necessário for, clame ao Espírito Santo para te conduzir de volta à casa do oleiro. Se necessário for, clame ao Espírito Santo, dizendo, se expondo as suas mazelas: Senhor, eu estou como aquele filho pródigo que foi embora, que requereu toda a sua parte da herança, que a gastou com mazelas, que a gastou com as suas concupiscências. Mas quando ele estava comendo comida de porcos, ele se lembrou de como era o seu pai. Ele se lembrou que até os servos do seu pai comiam melhor que ele. Aí ele disse: pequei contra os céus e pequei contra o meu pai, mas eu vou voltar para que ele me receba, nem que seja como servo. E quando este voltava, o seu pai estava na porteira o esperando, e ali seu pai troca as suas vestes, te devolve um anel de autoridade e coloca nele as suas sandálias. Aquele pai troca as vestes imundas e sujas dos seus filhos por atos de justiça. Aquele seu pai, diante de um coração contrito e quebrantado, lhe restitui a autoridade que foi perdida. E aquele seu pai toca nos seus pés para que ele possa caminhar e andar em novidade de vida. É isso que o Senhor está propondo a nós, para que nós possamos voltar, para aqueles que andaram como o filho pródigo, possa voltar a Ele com o coração arrependido e contrito, e para que nós também possamos estar diante do próprio Senhor, como aquela viúva, incomodando o Senhor com as nossas súplicas, incomodando o Senhor com as nossas intercessões, incomodando o Senhor com as nossas orações, porque o Senhor tem cuidado de nós. E aí eu quero terminar com a pergunta que Jesus fez: mas quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? E eu quero com toda a ousadia, e eu quero com toda a intrepidez dizer: sim, ele achará homens e mulheres valentes. Sim, ele achará homens e mulheres que não se dobraram ao sistema. Sim, ele achará homens e mulheres que não se corromperam, que não se venderam, que não negociam a mensagem do Evangelho, que não negociam a mensagem de salvação, que não tem preço, que não vão fazer como Esaú e trocar a sua primogenitura por um prato de lentilhas, mas antes vão estar diante do Senhor, antes vão estar diante de principados e potestades, dizendo que há esperança para o caído, que há esperança para a árvore que foi cortada, que ao cheiro da água ela voltará a brotar. Sim, meu irmão,
O Senhor sempre separou para si aqueles que não se corromperam. O Senhor sempre separou para si aqueles que não se dobraram diante de um sistema. O Senhor sempre separou para si aqueles que vão permanecer firme e fiel, confiante que aquele que começou em nós uma boa obra a vai completar até o dia do Senhor. É um tempo de nós termos as nossas vestes lavadas. É um tempo de nós não mais sermos uma pergunta, mas ser a resposta que este mundo está pedindo. Onde estão os nazireus? Onde estão os precursores? Onde estão Timóteo? Onde estão Paulo? Onde estão Daniel, que não se corrompeu com o sistema caído, mesmo estando na Babilônia? Meu irmão, este é o tempo oportuno para você, este é o tempo oportuno para mim, este é o tempo oportuno para a igreja do Senhor ser alinhada segundo o seu comando. É para a igreja do Senhor falar segundo a sua voz, é para a igreja do Senhor tocar segundo o seu toque, é para a igreja do Senhor agir segundo a forma e medida a qual o Senhor tem agido. Por isso que está escrito que é um tempo oportuno para todas as coisas. É tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E nesse tempo em qual nós estamos deixando de abraçar, nós percebemos, ou muitos estão percebendo, a falta que o seu irmão faz, a falta que os seus parentes fazem, a falta que um abraço nos faz. Abraços curam, abraços transformam, abraço sara. Feche seus olhos, meu irmão. Eu quero dizer, como o profeta Jeremias disse: Senhor, salva-nos e seremos salvos. Sara-nos e seremos sarados. Sim, Senhor, essa é a nossa oração. Sim, Senhor, este é o nosso clamor. Sim, Senhor, este é o nosso pedido. Nos conduza a lugar de arrependimento, mas nos conduza também, Senhor, de volta para a casa do Pai. Nos atraia para águas mais profundas, nos leve para um lugar de transformação, Senhor, para que nós possamos, com ousadia, dizer para aqueles que estão dormindo: desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta, você que é vivo, mas tem aparência de morto. Desperta que você é vivo, mas se comporta como os mortos em semelhança aos mortos. Desperta você que já foi encontrado pelo seu Senhor, pelo seu Salvador, mas ainda não está atento à sua voz. Desperta, tu que dormes entre os mortos, e Cristo te esclarecerá, e Cristo te iluminará o seu entendimento. A palavra de Deus diz que Ele confiou a nós o ministério da reconciliação. Você que já foi reconciliado, exerça este ministério. Mas se as suas vestes estiverem sujas, desça na casa do oleiro. Coloque o seu rosto ao pó. Clame por misericórdia. Grite se necessário for, dizendo: Senhor, sara-me e eu serei sarado. Salva-me, Senhor, eu serei salvo. É um tempo, meu irmão, de examinar a cada um a si mesmo. Pare de olhar para o seu próximo. Pare de olhar para o seu irmão. Deixa a luz que está te iluminando hoje revelar a sua sujeira, a sua mazela, para que você possa estar de pé diante do teu Senhor e corresponder ao seu chamado para esses dias. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, nós cantamos a tua glória, o teu poder, a tua majestade, nós bendizemos pelos seus maravilhosos feitos, Pai. Nós nos alegramos na tua presença, nós nos alegramos diante da tua santidade, nós nos alegramos diante de quem tu és.
Nós declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós declaramos que de que nada sentiremos falta. Nós declaramos e nos posicionamos e nos comprometemos para que não haja necessidade alguma em nosso meio. Não vai ter ninguém passando fome. Não vai ter ninguém passando necessidade. Não vai ter ninguém que vai ter a sua luz cortada em nosso meio, Senhor. Porque o nosso coração não está afirmado nas nossas riquezas. Sim, Senhor, olha para essa nação. Sim, Senhor, olha para essa terra, Senhor, e sara-me. Sara meus irmãos, sara essa nação, Senhor. Porque nós somos o povo que te chama pelo nome. Por isso nós estamos chamando a responsabilidade do arrependimento para nós. Não adianta nós desejarmos que os governantes que ainda não te conhecem venham se arrepender. Nós vamos nos arrepender por eles, Senhor. Nós vamos ser boca para quem não tem voz. Nós vamos ser a cura para essa cidade, para esse estado e para essa nação. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos juntos, meus irmãos. Vamos juntos. Vamos juntos. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé em nome de Jesus.